Uma mulher desapareceu em uma fazenda isolada e a polícia demorou 3 anos para solucionar o caso. Essa é a história de Dee Warner. Dee Warner era casada com Dale e juntos tinham uma filha de 9 anos, Angelina. Ambos também tinham filhos de relacionamentos anteriores e formavam uma grande família. O casal se conheceu enquanto trabalhavam juntos. Na época, ambos eram casados, mas decidiram abandonar seus antigos relacionamentos para ficarem um com o outro. Era um domingo de manhã, 25 de abril de 2021. Como de costume, Raquel chegava à casa de sua mãe, Dee Warner, para o café da manhã. Esse era um ritual que elas nunca deixavam de cumprir aos domingos. Mas dessa vez algo estava diferente. Ao entrar, Raquel não encontrou a mãe em lugar nenhum. Preocupada, ela foi até o celeiro procurar por Dale, seu padrasto, e perguntou se ele havia visto a sua mãe. Dale respondeu que sim. Mais cedo naquela manhã, antes de sair para trabalhar, ele tinha visto Dee dormindo no sofá. A Raquel tentou ligar para sua mãe, mas todas as ligações iam para a caixa postal. A família procurou por Dee o domingo inteiro. Eles vasculharam toda a fazenda, mas não havia nenhum sinal dela. Outra coisa que preocupava era que o seu celular e o seu passaporte também estavam sumidos. Foi no domingo à noite, então, que a família decidiu ligar para a polícia. A família relatou à polícia que ninguém via Dee Warner desde o sábado à noite e que eles estavam profundamente preocupados. Dee Warner era conhecida por ser uma mulher extrovertida, festeira, que adorava sair e conhecer novas pessoas. Dale, por outro lado, era o oposto. Ele era um homem reservado, fechado, que não gostava de socializar. Essa diferença de personalidades acabou gerando atritos, inclusive no relacionamento de Dale com os filhos adultos da Dee. Os investigadores foram à fazenda para vasculhar cada canto da propriedade, em busca de qualquer pista que pudesse ajudar no caso. Também aproveitaram para falar com Dale. O casal administrava uma fazenda e também possuíam uma transportadora. Quando os investigadores conversaram com Dale, ele relatou que nos últimos dias, a Dee estava bastante apreensiva por conta de um problema com um funcionário. Segundo Dale, ela havia discutido com esse empregado e no sábado, um dia antes do desaparecimento, o homem pediu demissão. Well, I don't know if she's missing or if she just left, so okay, she had an altercation with one of our employees, 2 of them. Yesterday, I came home last night and she was really upset. She was talking a lot of bad things as far as employees. One employee decided to quit. Dale disse ainda que não estava tão preocupado no início. Para ele, não parecia que Dee tivesse sido forçada a sair de casa, já que ela havia levado o celular e alguns pertences pessoais. Ele acreditava que ela voltaria em breve. Por fim, ele também revelou um detalhe que chamou a atenção do policial. Ele afirmou ter encontrado a aliança de Dee em cima da mesa do seu escritório. Isso sugeria que, antes de desaparecer, ela havia deixado a joia para trás de propósito. But the only thing that's really strange too is this time she put her wedding ring in my desk. Yeah, she's never done that. Ao iniciarem as investigações, os detetives descobriram rapidamente que, nos últimos anos, o casamento de Dee e Dale funcionava mais como uma parceria dos negócios do que como uma relação de fato. Eles rastrearam as contas bancárias da Dee e perceberam que não havia qualquer movimentação desde o seu desaparecimento. Mas logo entenderam o motivo. Dee costumava lidar com grandes quantias em dinheiro físico, e isso explicava o porquê não havia registros recentes em suas contas. As câmeras de vigilância da fazenda também foram analisadas, mas, para a surpresa dos investigadores, elas não mostravam nada fora do comum. Nenhum carro chegando, nenhum carro saindo. A polícia chegou a investigar o funcionário com quem Dee havia discutido dia antes, mas ele tinha um álibi sólido e foi rapidamente inocentado. Logo depois, descobriram que Dee mantinha um caso com um rapaz da cidade, mas assim como o funcionário, ele também foi descartado como suspeito. Ainda assim, não fazia sentido. Para os investigadores, era estranho imaginar que uma mulher simplesmente desaparecesse em uma fazenda isolada, no meio do nada. E apesar de alguns dos seus pertences também terem sumido, a polícia não acreditava na hipótese de uma fuga voluntária. O tempo passava e a angústia da família só aumentava diante da ausência de notícias sobre Dee. O Dia das Mães chegou, mas Dee não estava lá para comemorar com seus filhos.
principalmente com uma pequena Angelina de apenas 9 anos. Curiosamente, o único que parecia aceitar aquela situação com naturalidade era o marido Dale. Ele dizia a todos que Dee estava cansada de tudo e que havia ido embora para buscar a felicidade em outro lugar, mas os filhos da Dee sabiam que ela jamais faria uma coisa dessas. 6 meses se passaram e a polícia ainda tinha muito pouco com o que trabalhar. As atenções estavam voltadas para os constantes interrogatórios com Dale, que sempre repetia a mesma versão da história. Com o tempo, o FBI e a Polícia Estadual passaram a integrar o caso. Eles realizaram uma nova busca na fazenda, vasculharam cada detalhe, mas, mais uma vez, nada foi encontrado. A família de Dee Warner queria respostas. Sem confiar apenas nas investigações oficiais, eles contrataram um detetive particular para ajudar no caso. O irmão da Dee, em especial, não acreditava em nada do que Dale dizia. Para ele, não havia dúvidas. Dale estava diretamente envolvido no desaparecimento da irmã. O investigador particular logo descobriu detalhes que davam razão às suspeitas do irmão de Dee. Ele revelou que Dale era abusivo fisicamente, manipulador e que costumava rastrear todos os passos da Dee, onde quer que ela fosse. O investigador também descobriu que a fazenda possuía câmeras apenas na parte da frente da casa. Não havia nenhuma vigilância nos fundos da propriedade, justamente o local onde Dale afirmou ter visto Dee dormindo, na manhã em que ela desapareceu. Ficava cada vez mais claro que, independente do que realmente aconteceu com Dee, tudo havia ocorrido nos fundos da residência, exatamente o único lugar onde não existiam câmeras de vigilância. Conforme o tempo passava e tudo começava a apontar para Dale, as conversas na cidade se intensificavam. Muitos diziam que ele havia matado Dee Warner porque ela queria o divórcio e também pretendia vender as empresas do casal. Mas mesmo diante de tantas suspeitas, a polícia ainda não tinha nada de concreto que o ligasse ao desaparecimento. Greg, o irmão da Dee, tinha certeza absoluta de que Dale estava envolvido no desaparecimento. Foi então que ele tomou uma atitude ousada e, sem dúvidas, fenomenal. Ele mandou colocar um enorme outdoor bem em frente à fazenda. Na imagem, apareciam Dale e Dee lado a lado, acompanhados de uma mensagem irônica: "Ajude o Dale a encontrar a sua esposa." Assim, todos os dias, enquanto Dale trabalhava, ele era obrigado a olhar para aquele outdoor. 2 anos se passaram e, em setembro de 2023, a justiça declarou Dee Warner oficialmente morta. Não havia qualquer indício de que ela ainda estivesse viva. O celular nunca mais foi utilizado. Não houve movimentações bancárias, nenhum saque em sua conta durante todo esse período. Na audiência, uma das vozes mais marcantes foi a de sua filha, Raquel, a mesma que, naquele fatídico domingo, chegou em casa para o café da manhã e não encontrou mais a mãe. Nessa mesma audiência, o investigador responsável pelo caso também esteve presente, e ao ser questionado pelo juiz se, na visão da polícia, Dee Warner estava morta e se havia algum suspeito, a resposta foi direta: o principal suspeito sempre foi o marido dela, Dale Warner. 2 meses após essa audiência, o caso teve uma grande reviravolta. Dale Warner foi preso e acusado pelo assassinato de Dee Warner. Mesmo sem o corpo, as autoridades acreditavam ter reunido provas suficientes que apontavam para ele. Dale, por sua vez, se declarou inocente. Uma audiência preliminar foi marcada para decidir se haveria ou não um julgamento. E depois de ouvir tanto a acusação quanto a defesa, a juíza responsável concluiu que havia sim provas suficientes para levar Dale a julgamento. Com essa decisão, Dale ficou preso. Enquanto estava encarcerado, os investigadores decidiram mais uma vez realizar buscas na fazenda. Enquanto vasculhavam a propriedade, um policial passou pela área onde ficavam os tanques de combustível. Eles já haviam verificado aquele local em buscas anteriores, mas dessa vez algo chamou a atenção. Um dos tanques apresentava marcas de solda, e aquela soldagem não combinava com a original do tanque. Até então, os investigadores acreditavam que Dee Warner pudesse estar enterrada em algum lugar da fazenda. Por isso, os tanques haviam sido ignorados, mas eles estavam errados. Com a ajuda de um equipamento de raio-x, analisaram o interior do tanque e ficaram chocados com o que viram. Dentro dele havia ossos humanos. Dee Warner esteve ali o tempo todo, dentro do tanque de combustível, bem diante dos olhos de todos, durante todos esses anos. A causa da morte foi determinada como estrangulamento.
A descoberta do corpo de Dee foi a peça que faltava no quebra-cabeça, a cereja do bolo para a acusação. Dale já estava preso e agora, com o corpo encontrado, o caso contra ele se tornava ainda mais forte. E quando todos acreditavam que esse caso estava finalmente resolvido, uma nova reviravolta aconteceu. Em maio de 2025, Jaron Warner, de 28 anos, filho de Dale Warner, foi preso. Ele foi acusado de ser cúmplice no assassinato de Dee Warner e também de adulterar provas. Mas, infelizmente, apenas 2 meses depois, todas as acusações contra Jaron foram retiradas e ele foi colocado em liberdade. Dale Warner continua preso e deve ser julgado em janeiro de 2026. Os promotores acreditam que naquela noite houve uma briga entre Dale e Dee. Dee queria ir embora e, em um momento de fúria, Dale a estrangulou. Em seguida, ele teria movido o corpo dela até o tanque de combustível, onde permaneceu escondido até ser finalmente descoberto.